Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o engenheiro Vinícius Volpato e hoje a gente vai para a parte 2 do nosso vídeo de orçamento do muro. Na parte 1 eu fiz a modelagem, né, o projeto do nosso muro, e agora a gente vai fazer realmente o nosso orçamento, verificar quanto custa executar um muro. Tenho certeza que você vai se surpreender, tá? Você acha que é barato ou caro fazer muro? Beleza? Então, bora pro vídeo! Ok, como a ideia é somente descobrir quanto custa o muro, ou seja, material e mão de obra, eu não vou considerar aqui os serviços preliminares, né? Falando placa de obra, tapume para fechamento, né? Projetos, impressão, entrada de energia e água. Eu vou direto para o muro, ou seja, começar com a nossa infraestrutura, a nossa fundação. Então, o primeiro passo é fazer a perfuração ali com o trado das nossas estacas, tá? Então, eu não vou fazer a locação, eu vou fazer aqui a perfuração mecanizada. Então, vamos considerar que ao invés do pedreiro pegar o trado e lá fazer a perfuração, a gente vai contratar um caminhão para vir e fazer essa perfuração. Então eu tenho aqui, ó, a minha composição por metro custa R$ 7,00 o metro perfurado. Na verdade, ontem a gente fez uma cotação e já subiu para 9, tá? Então deixa eu atualizar aqui, ó, vem aqui em insumos e vou atualizar o custo aqui da nossa perfuração. Então procuro aqui onde está a minha perfuração, olha só, e coloco aqui R$ 9,00. Voltando então para o nosso orçamento analítico, olha só, já está atualizado. Então eu preciso encontrar quantos metros eu vou perfurar. Então eu volto para o meu projeto e verifico a quantidade de estacas, tá? Vou selecionar elas e elas estão com 3 metros. Na verdade, pessoal, minhas estacas vão ter 2 metros, né? Aqui a gente executa com 2 metros, por quê? Somente um muro, não tem função estrutural, o solo da nossa cidade é bom, então vou deixar com 2 metros de profundidade. Quantas estacas eu tenho? Então eu preciso vir aqui no meu levantamento de fundações e eu tenho 30 estacas aqui. 30 estacas vezes 2 metros, então eu estou falando de 60 metros de escavação. Então tá aqui, ó, 60 metros de escavação. Depois disso, né, feita a perfuração da estaca, a gente vai fazer a forma da viga baldrame. Então vamos lá, forma para bloco de coroamento. No caso não vai ter. E aqui, ó, forma para viga baldrame, né? Forma de pinos. Metro quadrado. Então eu preciso encontrar a metragem quadrada de forma. Venho para o meu projeto e acesso a minha tabela de vigas. E olha aqui, eu já tenho a área de forma, forma de viga, 35,69 aqui da minha viga baldrame. Como que está calculado isso aqui? Isso aqui é um parâmetro que eu criei dentro do Revit. Ele vai pegar o comprimento, multiplicar por 2 e multiplicar por 0,3, que é a altura da minha viga baldrame. Tá, então eu resulto aqui em 35,69. Então eu coloco aqui 35,69 metros quadrados de forma. A gente também executa um lastro de brita, tá, pessoal? Que é para dar um pouco mais de qualidade para o concreto da viga, para não deixar ele em contato direto com o solo, tá? Porque o solo vai puxar a água do concreto necessária para hidratação, então vai diminuir um pouco a resistência. A gente faz esse lastro de brita que é para separar o concreto do solo, pelo menos na viga. Na estaca não tem como, mas na viga a gente faz isso. Metro cúbico aqui é a unidade da minha composição. Então como que eu vou calcular? Bom, se eu tenho o comprimento de viga aqui, aproximadamente 60 metros de viga, né, metros lineares, eu tenho a largura da minha viga e eu preciso multiplicar pela espessura do meu lastro. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, 60 vezes a largura vezes a espessura do meu lastro. Vou considerar ali uns 3 centímetros, né, não precisa mais do que isso. Resulta aí em 0,25 metros cúbicos de brita. Ok, agora próximo passo, impermeabilização de viga baldrame. Eu também tenho aqui, ó, uma composição criada. Aqui, pessoal, a impermeabilização da viga baldrame está considerado as faces laterais inteira e também a face superior da viga, tá? Então deu 44,02. O que é esse cálculo? É o comprimento vezes 2 lados vezes a altura da viga mais o comprimento vezes a largura, que daí dá a face superior. Resulta em 44,02. Então eu vou colocar aqui, ó, 44,02.
custa então para fazer a impermeabilização R$ 443,72. Já estamos com R$3.000 de material e ainda nem chegamos na ferragem, né? Ok, próximo passo, concretagem. Aqui existem duas composições, concreto feito em loco e concreto usinado. Pessoal, o muro, a função é só vedação, não tem uma função estrutural, é travamento de alvenaria. Não tem necessidade da gente utilizar um concreto usinado. Fica mais resistente, é mais forte? É, porém, pela característica do muro, não tem tanta necessidade. O concreto em loco supre muito bem. Então eu vou considerar o concreto em loco aqui, tá? Então vou considerar aqui o concreto das estacas e também da minha viga baldrame. Voltando aqui para minha tabela do Revit, eu tenho um volume de viga baldrame de 2,5 metros cúbicos e um volume de estacas de 2,95. Então o que eu vou fazer? Vou somar aqui a minha viga baldrame, 2,5, agora não lembro, é 2,5 mais aqui da minha estaca, que dá 2,95. Porém, eu não vou considerar 2,95. Por quê? Por mais que o trado seja de 25, pessoal, na execução ele não fica com 25, porque o trado, conforme ele vai retirando ali, vai saindo pequenos torrões de terra do lado. Então o buraco que você pensa com 25, na verdade ele vai ficar com uns 27 mais ou menos. Duas soluções: ou a gente, na família da estaca, aumenta para 27 para ter um volume maior, ou a gente considera um pouquinho a mais aqui no nosso quantitativo. No caso, ao invés de 2,95, eu vou considerar aqui, sei lá, 5% a mais, tá? Então, resultando, né, 2,95 com 5% mais os 2,5 deu um quantitativo de concreto de 5,59 metros cúbicos. Próxima etapa, né, concreto usinado a gente não vai utilizar. Agora a gente vai para armação. Armação de estaca e armação também da viga baldrame. As estacas, pessoal, eu vou utilizar uma coluna armada de 7x14 e na viga baldrame uma coluna armada de 7x20. Então eu sei que se eu tenho 60 metros de estaca, eu não preciso armar todas elas, eu armo até 2/3 ou metade mais ou menos. Então eu vou armar ali 2/3. O que seria? 60, né? 60 dividido por 6 vezes 2/3, tá? Por que eu dividi por 6? Porque a coluna armada vem em 6 metros. Eu tenho 60 metros, divido por 6, né, para descobrir quantas colunas armadas eu vou precisar, e multiplico por 2/3, que é a quantidade que eu vou armar das minhas estacas. Resulta em 6,67, ou seja, 7 colunas armadas. E o próximo é a armação das minhas vigas baldrames. Eu tenho quantos metros de viga baldrame? 59,48, né? Ou seja, 60 metros. 60 dividido por 6 vão dar 10 colunas armadas. E aqui, alicerce em tijolo deitado. Não vou considerar, vou considerar o terreno plano, tá? Porque a gente só quer ver o muro. Cada terreno vai ter sua condição. A gente só está calculando o muro em si, tá certo? Então, para a infraestrutura, nós vamos gastar aí R$ 6.900, quase R$ 7.000 para fazer somente a fundação do muro. Só material, ainda precisa considerar a mão de obra. Ok, agora a gente vai para a superestrutura. Começando aqui, ó, com forma dos pilares. Então, vou acessar aqui a minha tabela de pilares. E eu tenho aqui, ó, forma de pilar, né, com aproveitamento de alvenaria. Por que com aproveitamento de alvenaria? Porque a gente vai colocar a forma somente na face da largura, tá? A face na face do comprimento, no caso. A face da largura, a própria alvenaria já serve como forma pelo processo executivo, ok? A gente não vai montar a estrutura e depois vem com a vedação, conforme faz prédio, né? A gente vai fazer a vedação e a estrutura simultaneamente. Então eu tenho 28,8 metros quadrados.
Então aqui eu venho, ó, e coloco 28,8. Porém, eu não vou considerar esse dado, pessoal. Por quê? Porque a gente faz um reaproveitamento da forma da viga baldrame. A gente consegue aproveitar, porque a gente desforma e ela fica boa. Quanto que eu vou reaproveitar? Isso aí vai depender de obra para obra. Não tem um número exato. Vai depender de executor e de cada execução. Aqui nós consideramos 50%. A gente chegou nesse valor e está bem próximo aí da realidade da nossa execução, tá? Então eu vou pegar esses 28,8 e multiplicar por 0,5, ou seja, considerando um reaproveitamento da minha viga baldrame. Vai resultar em 14,4. A mesma coisa aqui para as vigas, tá? Então o que eu vou ter de viga? Eu vou ter somente a cinta, né? A cinta do muro. Então eu tenho aqui de forma de viga 23,79. Vou fazer a mesma coisa, 23,79, e também considero apenas metade, devido ao reaproveitamento também que a gente tem dos pilares. Então deu 11,9. Então só de madeira para a superestrutura ali já deu R$ 1.368. Ok. Então, aqui, continuando. Forma para escada a gente não vai precisar, lá a gente não vai precisar. E agora concretagem, ou seja, vamos concretar nossos pilares e a nossa cinta. Também com concreto feito em loco. Então deixa eu vir aqui para o Revit e pegar aqui o volume de concreto, ó, 0,96. Vou arredondar para 1 metro cúbico para a cinta do muro. E os pilares 1,3, ou seja, 2,3 metros cúbicos de concreto. Não vou precisar de concreto usinado, né? Aqui tá com slump de 22, aqui com slump até 16, um normal. E aqui a armação. As cintas, pessoal, ali de travamento, eu vou considerar uma treliça, tá? E a armação do pilar, eu vou considerar uma coluna armada de 7 por 20 também. Então vamos começar com a cinta aqui que tá mais fácil. Então, treliça. A treliça também vem em 6 metros. Eu preciso encontrar a metragem, né, o comprimento de viga, de cinta, no caso 60 metros praticamente, e dividir por 6. Então, eu vou precisar de 10 treliças para fazer a armação. Na composição, pessoal, da ferragem aqui já está considerando 10% de perca, né, devido às cores que a gente precisa fazer. E agora a coluna armada, né, 7 por 20 aqui dos pilares. Se eu tenho o comprimento de pilares, no caso 72 metros, eu divido por 6 e encontro a quantidade de coluna armada. Então 72 por 6 vai dar 12, né? Então 12 coluna armada exata. Já está considerando 10% aqui também no custo, tá? Então, finalizada a nossa superestrutura. Já gastamos aqui, ó, 6.900 com 4.300, né? Mais de 10 mil reais de material e ainda nem fizemos a vedação. E agora vem a vedação. Então vamos lá. Nosso muro, pessoal, vai ser de alvenaria convencional, né, de vedação, com um bloco de 9 por 14 por 19, na espessura de 9 centímetros, né? Ou seja, o tijolo de pé. Tá custando aí cerca de R$ 26,03 o metro quadrado da vedação, considerando tijolo e argamassa, tá? Vamos dar uma olhada aqui na composição, só para mostrar para vocês, ó, vedação. Então tá aqui, ó, alvenaria de vedação, considerando o tijolo e também a argamassa, tá? Então custa R$ 26,03. Vamos aqui, voltar lá para a vedação. Então, quantos metros quadrados eu vou ter de vedação? Deixa eu voltar aqui para o meu levantamento de materiais. E eu vou ter aqui, ó, 142,75 metros quadrados. Então eu venho e coloco aqui 142,75. Já deu quase 4 mil reais. Então nós fizemos a vedação. Não preciso aqui, já tá 11,5, 14, né? Parede com global não tenho. E nem contra-virga, porque não é uma obra. É somente um muro. Agora falta o quê? Fazer o reboco, né? Então tem o chapisco e o reboco. Considerando dos dois lados. Olha só, chapisco e reboco dá 285,5 metros quadrados cada. Então vou colocar aqui 285,05 e aqui a mesma coisa, 285,05. Então deu mais aí, ó, R$ 3.700. Então nós temos nosso muro rebocado. Falta a pintura e falta também a mão de obra. Vamos dar uma olhada quanto que tá no total. Olha só, pessoal, a gente já tá gastando aqui, ó, quase 20 mil reais de material para fazer o muro, tá? Ainda falta a nossa mão de obra também e a pintura. Então, vamos lá, vamos voltar aqui pro analítico e vamos lá para a pintura então, que é o que tá faltando. Deixa eu procurar aqui, pintura. Então, o que eu preciso? Eu preciso passar um selador, né, aqui no nosso muro.
Então, de pintura, ó, o que eu vou fazer? É a quantidade de reboco também, que vai dar 285,5. Então, ponto 5, eu coloquei 0,5, né? Mas não vai dar muita diferença. Vamos lá, 285,5, que eu vou selar. Fundo preparador não precisa. Massa PVA não precisa. Massa acrílica, vamos passar massa acrílica ou textura? Aí vai depender de cada um. Vamos considerar aqui uma massa acrílica então, pessoal. 285,5, tá? No nosso muro. E aqui agora a gente vem com a pintura, tá? Pintura com tinta acetinada, que vai ser 285,5, pintando os dois lados também. Ok, só de material de pintura já deu R$ 4.500. Agora a gente vai para nossa mão de obra. Então aqui, ó, mestre e equipe para muro rebocado dos dois lados. A gente está pagando, pessoal, R$ 80 mais ou menos por metro quadrado, considerando já a fundação, né? E ele rebocado dos dois lados. Então a gente tem 285,5. E a gente também precisa o pintor, né? Pintor aqui acrílico tá R$20, 25, depende. Eu vou considerar então R$23, né? Mais ou menos ali um valor intermediário. 285,5. Então olha só, a gente tem 22.800 de mão de obra do pedreiro e mais 6.500 do pintor. Vamos dar uma olhada aqui no orçamento sintético. Aqui, para fazer o nosso muro, a gente vai gastar, pessoal, dos R$ 52.961, tá? Qual que é a área do muro? A área do muro é 285,5 metros quadrados. Então o custo vai ser igual isso aqui dividido pela área. Então a gente está falando de custo, pessoal, para fazer um muro rebocado dos dois lados e pintado de R$ 184,56 por metro quadrado. Então, se você quer executar um muro ali, pelo menos aqui no município de Guaíra, né, que são as cotações que a gente tem aqui, cada região vai ter sua cotação, pode variar, você vai gastar mais ou menos R$ 190 por metro quadrado, beleza? Então o vídeo por isso é hoje. E antes de encerrar, pessoal, olha só, a gente também tem aqui o nosso quantitativo de material dividido por etapa, né? Os materiais que a gente vai gastar aqui na nossa fundação e as quantidades aqui na superestrutura, e também aqui um resumo de material. Então, o que a gente vai gastar mais aqui de material, né? Qual que vai ser o maior gasto? O maior gasto vai ser com cimento, pessoal. R$4.000 só com cimento, quase 130 sacos. Depois a gente vai precisar de quase 5.000 unidades de bloco cerâmico, 24, quase 25 colunas armadas, quase 200 metros de tábua de 30, tá? Então aqui estão os nossos gastos, beleza? Então, por isso é hoje. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.